Sabe, há momentos em que parece que o próprio tempo está tentando dizer alguma coisa pra gente. Essa nossa conversa hoje é sobre isso, sobre quando os sinais ficam tão fortes, tão intensos, que não dá mais para ignorar. Vamos mergulhar nessa sensação. E esse grito, ele não vem em palavras, né? Ele se manifesta de outras formas, através de sinais, de acontecimentos que deixam a gente inquieto, que provocam e que, de certa forma, forçam a gente a despertar. É um sentimento profundo, quase pessoal, mas que é compartilhado por muita gente ao redor do planeta. Aquela percepção de que estamos na beira de uma mudança gigantesca, o fim de um ciclo. Mas olha, essa sensação não é de agora não. Ao longo da história, várias vozes proféticas apareceram, alertando sobre tempos exatamente como estes. Vamos dar uma olhada em como esses ecos do passado conversam com o nosso presente. E um dos alertas mais antigos e fundamentais vem direto das Escrituras. Jesus falou especificamente sobre a importância de observar os sinais que viriam antes de grandes transformações. O que chama atenção aqui é o nível de detalhe, né? A profecia aponta para distúrbios no céu e na terra, uma angústia coletiva, uma confusão geral entre as nações. É uma imagem muito forte de um mundo completamente fora de ordem. A gente costuma pensar no Apocalipse com os selos, as trompetas, quase como um filme de terror. Mas a fonte aqui sugere uma outra interpretação, a de que esses eventos são, na verdade, um chamado, um alerta espiritual para a humanidade. O fim não chega de repente, ele vai se anunciando. Dando um salto no tempo, a gente encontra outra figura cheia de mistério. Nostradamus, com suas quadras enigmáticas, também parece ter previsto uma era de muita turbulência, de muita desordem. E aqui a gente vê os temas centrais das visões dele. Ele não falava tanto de datas exatas, mas de ciclos de ruptura. Guerras, a moralidade indo por água abaixo, desastres naturais. Tudo isso como sintoma de uma humanidade que força seus próprios limites éticos até o ponto de arrebentar. Agora, por um outro caminho, bem mais espiritual, o médium brasileiro Chico Xavier também falou sobre a chegada de tempos difíceis. Só que a perspectiva dele muda o foco de punição para aprendizado. Então, o ponto crucial, segundo essa visão, é este. A humanidade está numa encruzilhada. De um lado, a gente tem a chance de usar a dor e as dificuldades para amadurecer espiritualmente. Do outro, a gente sofre as consequências de continuar agindo de forma inconsciente. A dor não seria o fim, mas o último recurso para ensinar. E isso tudo nos leva a um ponto que, olha, pode mudar tudo. A palavra apocalipse talvez não signifique o que a gente sempre pensou. Vamos entender a origem e o verdadeiro sentido dessa ideia. Aqui está a chave de tudo. A palavra original em grego, apocalipsis, não tem a ver com destruição, significa revelação. É como tirar um véu, desvendar algo que estava escondido, que a gente não queria ver, ou que precisava ser visto com mais clareza. E essa citação das próprias escrituras amarra essa ideia de um jeito muito poderoso. O ponto alto do Apocalipse não é a ruína final, mas a promessa de uma renovação total, a criação de algo novo a partir do que se foi. Então, a gente pode entender o Apocalipse não como um único evento destrutivo, mas como um processo. Um processo em 3 etapas, sabe? Primeiro, a ruptura com os velhos padrões. Depois, uma purificação, uma limpeza daquilo que não é mais sustentável. E, finalmente, o recomeço. Ok, com essa nova lente, vamos olhar agora para o nosso tempo. Como é que essas profecias e esses conceitos se refletem no mundo em que a gente vive hoje? É uma pergunta que a gente precisa se fazer com honestidade. Se a gente deixar de lado as distrações do dia a dia e olhar ao redor, sem filtro, o que a gente vê acontecendo no nosso mundo? Os sinais são bem claros e estão por toda parte. A natureza reagindo com força, o clima em extremos, a violência que virou paisagem e uma tecnologia que avança numa velocidade que a nossa ética simplesmente não consegue acompanhar. E isso leva a gente a este grande paradoxo da nossa era. A gente tem acesso a mais informação do que qualquer outra geração na história e, ao mesmo tempo, parece que nunca estivemos tão perdidos, tão confusos sobre o nosso propósito, sobre para onde estamos indo. Então, a grande sacada talvez seja essa. O fim do mundo que as profecias anunciam não é a aniquilação do planeta Terra. É o colapso de um sistema, de um modelo de vida, de um jeito de pensar que simplesmente não se sustenta mais. E se o colapso é de um modelo de humanidade, então a reconstrução, o recomeço, também precisa acontecer num nível mais profundo. É isso que nos leva ao nosso horizonte final.
As escrituras terminam com este aviso, que é carregado de urgência. A mensagem parece ser que o tempo para a indecisão acabou. A hora da escolha é agora. E aqui está a virada de esperança no meio do caos. O mundo lá fora, o sistema, pode estar desmoronando. Mas o poder, a capacidade de escolher um novo começo, ainda está do lado de dentro, na alma humana. E essa é a reflexão final, a grande revelação, a grande transformação. Não é um espetáculo externo que a gente assiste de camarote. É um processo íntimo, pessoal. O verdadeiro apocalipse, a verdadeira revelação, começa dentro de cada um de nós.